Bom dia, pessoal. Então, ficou faltando a gente corrigir o módulo 10, né? São as equações redutíveis a primeiro ou segundo grau. Bom, o primeiro exercício seria esse aqui, ó. Nós temos 2 sobre 2 menos x, mais 1 meio, que é igual a 4 sobre 2x menos x ao quadrado. A primeira coisa que a gente pode observar aqui é que a gente tem aqui, ó, 2x menos x ao quadrado. Só que a gente pode fatorar. Aí o resto a gente copia. Vai ficar 2 menos x, mais 1 meio. E dá uma olhada aqui, ó. Que aqui eu tenho x e aqui eu tenho x também. Então eu posso colocar ele em evidência. E aqui vai sobrar 2 menos x. Que se eu fizesse aqui a distributiva, ia ficar 2x e menos x ao quadrado. Ia ficar igualzinho. Então, esse é igual a esse de cima aqui. Bom, continuando isso aqui, agora eu tenho que fazer o MMC disso aqui. Como que eu posso fazer? MMC, quando ele tem x, tem y, a gente vai fazer multiplicar tudo isso. Mas aqui, eu posso ver que o x já está multiplicando. E aqui eu tenho 2 menos x, que é igual a esse 2 menos x aqui. Então, esses fatores são iguais, eu não preciso repeti-los. O que vai ficar? Vai ficar o 2 vezes x vezes 2 menos x. Desse jeito aqui, ó. 2x vezes 2 menos x. Agora aquele negócio, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Se eu pegar isso e dividir por esse aqui, veja que aqui eu tenho 2 menos x. E aqui também eu tenho 2 menos x. Um vai anular o outro. Então o que vai sobrar vai ficar esse 2x aqui. Então vai ficar esse 2 de cima, 2 vezes esse 2x aqui. Mais, pegando isso aqui e dividindo por meio, o que vai sair vai ser só esse 2. Então vai sobrar esse x vezes 2 menos x. Vezes 1 vai ficar x vezes 2 menos x. Agora pegando isso, dividindo por esse, veja que vai ficar só o 2. Então vai ficar 4 vezes 2. Aqui eu já posso cancelar esse denominador aqui, né? Então aqui vai ficar 4x mais, fazendo a distributiva aqui, ó. 2x menos x ao quadrado igual a 8. Já desconsidero o denominador. Bom, então a partir daqui eu posso resolver a equação do segundo grau. Então isso aqui vai ficar 4x mais 2x, 6x menos x ao quadrado igual a 8. Muito bem, vamos colocar isso aqui na ordem. Vai ficar menos x ao quadrado mais 6x, o 8 passa para cá, fica menos 8 igual a 0. Uma equação do segundo grau. A gente pode fazer por soma e produto ou pode fazer por Bhaskara. Como vocês sabem, eu gosto muito de fazer por soma e produto, né? Quais são dois números? Aqui, perdão, eu tenho que primeiro dividir tudo pelo A. E se vocês observarem aqui, o A é igual a menos 1. Então, vai ficar x ao quadrado menos 6x mais
8 igual a 0. Vou copiar aqui de novo. X ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. Então, como que a gente pode observar isso aqui? Qual que é a soma? X' mais x duas linhas é igual a soma, né? Que vai ser a soma com o sinal invertido, que é o menos 6 aqui. Então, o sinal invertido fica 6 positivo. O produto, que seria x' vezes x duas linhas, é o 8, com o sinal igual. Aí você pensa, quais dois números que, somando dá 6, multiplicando dá 8? 2 e 4. 2 mais 4 dá 6, e 2 vezes 4 dá 8. Portanto, x' é igual a 2 e x duas linhas é igual a 4. Muito bem. Só que, se eu pegar e substituir 2 aqui, fica 2 menos 2. 2 menos 2 dá 0. Não existe divisão por 0. Então, a única resposta possível para a gente aqui seria o 4. O 2 eu posso descartar. Então, a resposta, o conjunto verdade, vai ser igual a 4. Bom, já no segundo exercício, ele fala que A, B e C são raízes da equação x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 5x menos 10. Aí a pergunta é, quanto que daria a soma de A à quarta mais B à quarta mais C à quarta? Primeira coisa que tem que ver, qual que é a raiz dessa equação, quais são as raízes dessa equação, ou seja, quanto vale A, B e C. Bom, é uma equação do terceiro grau. Uma das formas de a gente resolver é a gente fatorar isso aqui. Então, vou começar a fatorar, né? Então, nós temos a equação x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 5x menos 10 igual a 0. Vamos agrupar aqui. Nós temos aqui x ao quadrado e aqui nós temos x ao quadrado vezes x, que é da x ao cubo. Então eu posso colocar o x ao quadrado em evidência aqui, que vai ficar x ao quadrado vezes x mais 2. Aqui eu tenho menos 5, e aqui é 5 vezes 2, que dá 10. Ou seja, eu posso colocar esse 5 em evidência. Então vai ficar menos 5 vezes x mais 2, que se eu fizer a multiplicação aqui vai ficar menos 10, né? Igual a 0. Agora eu posso colocar esse x mais 2 em evidência, que está nos dois aqui, ó. Então vai ficar x mais 2, aqui ele multiplica x ao quadrado menos 5 igual a 0. E agora não temos mais aquele x ao cubo, vai ficar muito mais fácil. Aí tem aquele macete, né? Nós temos aqui uma multiplicação onde o resultado é 0. Uma multiplicação só vai dar 0 se um dos fatores for igual a 0, né? Então, primeira resposta, que esse x mais 2 é igual a 0. Sendo assim, um dos valores de x é menos 2.
Então essa é uma das raízes, menos 2. A gente pode falar que o A é menos 2, certo? A outra resposta seria que x ao quadrado menos 5 seria igual a zero. Então, ou esse fator é igual a zero, ou esse fator é igual a zero. Deixa eu separar aqui. Então, x ao quadrado menos 5 igual a zero. O que a gente faz? X ao quadrado igual a 5. Então, tira a raiz de um lado, a raiz do outro lado. Fica x igual a raiz de 5. Como vocês sabem, raiz de um número ela é positiva ou negativa. Então, nós temos que x pode ser raiz de 5 positiva ou x pode ser raiz de 5 negativa. Então, temos aqui as três raízes, né? O A, B e C. Muito bem, agora eu quero isso à quarta potência. Então, vamos lá. Só que vai ficar A igual a menos 2, B vai ser raiz de 5 e o C vai ser o menos raiz de 5. Então, dessa forma, o A, porque eu coloquei D, não é D, é A quarta é igual a menos 2 a quarta. Menos 2 a quarta vai ficar positivo, porque isso aqui é um número par. O expoente é um número par, então isso vai ser igual a 16. Agora vamos ver esse raiz de 5 à quarta. B à quarta vai ser igual a raiz de 5 elevado à quarta potência. Muito bem. Aqui eu não tenho 2 vezes 2. A gente pode pensar isso aqui de várias maneiras. Vamos pensar assim, ó. Aqui seria 2, aqui seria 1. Então, isso eu posso escrever como 5 elevado a 1 meio elevado à quarta potência. Potência de potência, a gente multiplica as potências, nós temos 5 elevado a 4 meios, que vai dar 5 ao quadrado, que é igual a 25. Bom, no caso seguinte, é a mesma coisa. C à quarta vai ser igual menos raiz de 5 à quarta. Como esse expoente é par, isso vai ficar positivo, ou seja, o resultado vai ser o mesmo daqui. Então, isso também é 25. Então, nós temos que A à quarta é igual a 16, B à quarta é igual a 25 e C à quarta também é 25. Somando isso, nós temos A à quarta mais B à quarta mais C à quarta é igual a 16 mais 25 mais 25, que vai dar 50 mais 16, 66. Resposta E. Bom, no terceiro exercício, nós temos aqui um exercício que parece ser muito difícil, mas na verdade, assim, só parece mesmo. Vou dar uma olhada aqui, ó. Olhando para esse aqui, nós temos aqui, ó,
x ao quadrado menos 2x, tudo entre parênteses, isso elevado ao quadrado, menos 7 vezes, abre parênteses, x ao quadrado menos 2x, fecha parênteses, mais 12. Quando você vê assim, ele parece realmente uma coisa do outro mundo, mas presta atenção nisso aqui, ó. Se você pegar dá para perceber? Acho que ainda não, né? Mas ó, a incógnita nossa é isso que está em vermelho. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, ó, e falar que x ao quadrado menos 2x é igual a y, que é uma incógnita mesmo. Eu não sei quanto vale isso. Então, se eu substituir isso por y, olha aqui como é que vai ficar. Y ao quadrado menos 7 y mais 12 igual a zero. Isso vai ficar uma equação de segundo grau simples, como a gente já sabe fazer. A gente pode resolver isso por básica, soma o produto que a gente quiser. Bom, vamos resolver isso aqui. Vamos resolver por soma e produto, né? Que é mais rápido. A soma x' mais x duas linhas é igual a 7. X' vezes x duas linhas é igual a 12. Dois números que somando dá 7, multiplicando dá 12. Somando dá 7, multiplicando dá 12. 4 e 3. E eu coloquei x, mas aqui seria y. Então, y pode ser 3 e y pode ser 4, porque somando 3 e 4 dá 7, multiplicando 3 vezes 4 dá 12. Bom, agora tem que lembrar que o y é igual a x ao quadrado menos 2x, certo? Então, eu tenho que lembrar o seguinte, x ao quadrado menos 2x pode ser igual a 3. X ao quadrado menos 2x igual a 3, essa é a primeira hipótese. E aí eu tenho outra equação do segundo grau. A gente vai resolver aqui. X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Se eu pegar aqui soma e produto, dois números que somando dá 2, multiplicando dá menos 3. Um deles é negativo, porque a multiplicação dá menos 3. Então, pode ser o somando dá 2, né? 3 e menos 1. Então, aqui o x' é igual a menos 1. E x duas linhas é igual a 3. Já temos um resultado. Faltam dois resultados, que é quando o y é igual a 4. Então, vamos pegar aqui, ó. X ao quadrado menos 2x igual a 4. X ao quadrado menos 2x menos 4 é igual a 0.
Some produto aqui, acho que não vai ser viável. Dois números somando dá menos 2 e multiplicando dá menos 4. Que não vai ser viável não. Então vamos fazer Bhaskara. Vamos lá. Delta igual a b ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes a, 1 vezes c, menos 4. Então, delta igual a 4 mais 16. Delta igual a 4 mais 16, 20. 20 não tem raiz exata, por isso que estava dando estranho aqui. Soma e produto. Então, vamos ver aqui. Raiz de 20. Raiz de delta é igual a raiz de 20. Vai ser igual, fatorando, só que vai dar 4 vezes 5. Vai ficar 2 raiz de 5, raiz de 20. Certo? Então, o primeiro valor de x é igual a menos b. Então, 4 mais ou menos raiz de 20, que é 2 raiz de 5 sobre 2 vezes a, ou seja, sobre 2. Muito bem. Então, o primeiro valor de x vai ser igual a 2 é menos b, aqui não é 4, perdão. O b é 2. 2. 1 divide aqui, né? Divide esse. Então, 1 mais raiz de 5, ou x', duas linhas, vai ser 1 menos raiz de 5. Então, o conjunto verdade aqui vai ser igual, verdade igual. O primeiro que nós achamos aqui foi menos 1. Menos 1. Depois o 3. Depois 1 menos raiz de 5 e 1 mais raiz de 5. Bom, já para o quarto e último exercício desse módulo, nós temos aqui, ó, raiz quadrada de x, de 5x menos 1, mais 3, que é igual a x. Muito bem. Então, tem várias alternativas aqui. A primeira coisa aqui, tô vendo que esse 3 ele tá fora da raiz. Então, eu vou jogar ele para esse lado de cá para eu poder tirar essa raiz daqui. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. 5x menos 1 igual a x menos 3. Para tirar essa raiz aqui, eu só consigo pensar em levar tudo ao quadrado. Então, ficaria 5x menos 1, que elevado ao quadrado vai eliminar essa raiz. Aí, se eu elevo aqui ao quadrado, vai ficar x menos 3 ao quadrado. Bom, agora tem que resolver esse ao quadrado aqui, né? 5x menos 1 igual primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Temos aqui uma equação do segundo grau. Vou passar tudo para um lado só, e aí igualar a zero. E aí eu vou ter x ao quadrado menos 6x menos
5x mais 9 mais 10 igual a 0. Bom, x ao quadrado menos 11x mais 19. Igual a 0. Bom, nossa, o 10 eu coloquei um 0 na frente do 10. Por isso que deu 19. Que é mais 10. Desculpa a falha. Esse 1 foi para cá, eu coloquei mais 10 ao invés de colocar mais 1. Bom, agora deu certo. Muito bem, dois números que somando dá 11 e multiplicando dá 10. Somando dá 11 e multiplicando dá 10. 1 ou 10. X' igual a 1. X duas linhas igual a 10. Bom, esse 1 aqui, o que acontece é que ele não funciona. Por quê? Se eu substituir 1 aqui, vamos fazer o teste. Onde eu posso fazer o teste? Posso fazer o teste qualquer uma das duas, ou nessa ou nessa. Vamos fazer nessa aqui. Vai ficar 5 vezes 1 menos 1, raiz quadrada. Opa, mais 3 igual a 1, que é o x. 5 vezes 1, 5. Menos 1, 4. Mais 3 igual a 1. Raiz de 4 vai dar 2. 2 mais 3, 5. Não é igual a 1. Então não satisfaz. Esse 1 não satisfaz. Agora o 10, ele satisfaz. Então, a resposta para essa aqui é conjunto verdade igual a 10. Bom, pessoal, é isso aí. O módulo acabou e vamos para a próxima. A próxima aula eu dou indicações do que vocês devem fazer para a gente poder corrigir depois, tá bom? Então, até mais.